Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira desta quarta semana da Páscoa, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. No dia de hoje nós lemos o Evangelista São João no capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta terça-feira a leitura do capítulo 10 do Evangelista São João. Ontem víamos Jesus que se apresentava a cada um de nós como a porta das ovelhas. E assim nos recordava que todo aquele que entra no redil das ovelhas por outro lugar é ladrão e assaltante. E com isso nós compreendíamos a centralidade da pessoa de Cristo na nossa vida, na nossa caminhada e também na vida daqueles que ainda hoje são chamados a anunciar a boa nova do Evangelho. Continuamos a leitura deste capítulo 10, onde vemos esta multidão que se aproxima de Jesus e que lhe perguntam: Mas até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E o Senhor primeiramente diz: Mas as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. De fato, se dizia que quando o Messias viesse, os coxos andariam, os cegos iriam ver, os mudos iriam falar, e são as obras que Jesus verdadeiramente realiza, estando presente no meio deles. Mas, no entanto, Jesus logo lhes faz compreender o motivo pelo qual não são capazes de reconhecê-lo como Messias, porque não são das suas ovelhas. Porque as suas ovelhas escutam a sua voz, ele as conhece e elas o seguem. É isso que Jesus nos diz no versículo 27, que inclusive podemos ler neste último domingo, dizendo-nos: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E assim, é claro, nós devemos recordar que a partir do momento em que fomos batizados, nós passamos a fazer parte deste redil de Cristo. Como nascemos para a igreja? Nascemos das águas do batismo. E assim o batismo nos recorda justamente esta pertença à Igreja Católica Apostólica Romana. Mas é claro, para que esta pertença ela possa crescer na vida de cada um de nós, é necessário que nós tenhamos essas três atitudes que hoje Jesus nos coloca. Primeiramente, escutar a sua voz, escutar o seu Evangelho. E para isso, é claro, é necessário que tenhamos a atenção àquilo que Cristo quer nos falar. É necessário que tenhamos disponibilidade para ouvir os ensinamentos do Senhor. Depois, o convite para conhecê-lo. Este conhecimento que é mútuo, é o pastor que conhece a ovelha, é a ovelha que conhece o pastor. E para que nós possamos verdadeiramente conhecer a Cristo, é necessário que estejamos em intimidade com Ele, em intimidade com a Sua Palavra. E por isso faz-se necessário dia a dia meditarmos a Palavra de Deus, faz-se necessário participarmos da Eucaristia, porque é ali onde nós poderemos verdadeiramente ter este contato íntimo com Deus e conhecê-lo verdadeiramente. E por fim, é claro, uma vez que escutamos a voz do Mestre, uma vez que o conhecemos, não podemos ter outra atitude a não ser aquela do seu seguimento. Mas para conhecer
Para seguir Jesus Cristo, é necessário, primeiramente, que tenhamos um coração disponível a escutá-lo. E é por isso que a nossa prece ao longo deste dia deveria ser justamente essa: pedirmos ao Senhor para que tenhamos um coração disponível para escutar o Cristo que nos fala ainda hoje. Nos fala por meio das pessoas que Ele chamou para exercer o ministério ordenado, nos fala por meio de religiosos e religiosas, nos fala muitas vezes até mesmo pelos nossos irmãos e irmãs leigos que caminham conosco. Mas para reconhecermos o Cristo que nos fala, é necessário termos este coração disponível, atento para ouvir a voz do pastor. E ao ouvir a voz do pastor, que é Cristo, que possamos então dedicarmos-nos de fato a conhecê-lo e a segui-lo, porque sabemos que é somente em Cristo que encontramos palavras de vida eterna. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, a nós que celebramos os mistérios da ressurreição do Senhor, obter a alegria da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.